As cartas de Paulo, revelação, correção e profundidade espiritual. Olá, eu sou Nayara, seja muito bem-vindo ao nosso devocional Coffee com Fé. E antes da gente começar a refletir na palavra de hoje, eu já quero te convidar a se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações, né? Aqui todos os dias nós temos palavra de Deus para o nosso coração e a gente faz o nosso devocional juntinhos. Nós estamos 12 dias aprendendo com Paulo e hoje nós já chegamos no dia 10. Então respire fundo. Entregue o seu coração e deixe a presença de Deus te envolver agora aí aonde você está. Pois bem, as viagens missionárias de Paulo, elas produziram frutos, muito visíveis, mas foi nas cartas que Deus revelou o coração, a mente e a profundidade espiritual de Paulo, desse apóstolo tão querido pelas igrejas. As cartas, elas não foram escritas apenas para solucionar problemas momentâneos, não. Elas foram escritas para ensinar a igreja a corrigir rotas, curar feridas, firmar fundamentos e revelar mistérios espirituais. A Bíblia diz lá em 2 Timóteo 3,16 assim, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, repreender, corrigir e instruir na justiça. Paulo, ele não escrevia nenhuma carta aqui simplesmente por emoção, Ele escrevia todas essas cartas por inspiração divina, o próprio Deus o inspirava a escrever. Quando Deus inspira, a palavra ela ultrapassa gerações. O que nasce do Espírito nunca morre, ainda que morto viverá. Paulo já não está mais aqui nessa geração, mas a palavra, ela permaneceu. E nós estamos lidando, aprendendo com ela até hoje. E muitas gerações antes e depois de nós ainda vão aprender com Paulo, através de Paulo. As suas cartas, elas eram enviadas para as igrejas que ele amava profundamente. Corinto, Eféso, Roma, Filipos, Tessalônica, Colossos, muitas dessas igrejas que Paulo amava. Cada uma delas tinha suas fraquezas, tinha suas dores, os seus conflitos e desafios, E Paulo, como um pai espiritual aqui, ele escrevia com amor e com firmeza. Lá em Coríntios 4,15 diz assim: embora tenham muitos mestres, vocês não têm muitos pais, pois eu gerei em vocês Cristo Jesus pelo Evangelho. Ele gerou através da vida dele, ensinando as pessoas através de amor, porque Paulo, ele não era apenas um professor aqui, ele já tinha deixado o lugar de professor e deixou com que Deus guiasse a vida e o ministério dele, e aqui ele toma lugar de pai, E um pai, ele corrige porque ele ama, ele instrui porque ele se importa, ele exortava, porque ele queria ver cada igreja forte e firme no propósito, porque ele mesmo, passou por todas as adversidades da vida, por várias situações, e mesmo assim permaneceu firme. A verdadeira correção, ela não fere, ela amadurece. Deus, ele corrige quem ele ama. Então Deus, ele instruía a Paulo a escrever muitas vezes cartas de correção, porque ele tinha um destino para cada uma das igrejas, assim como ele tem um destino para cada um de nós. Uma das marcas mais fortes da carta de Paulo, das cartas de Paulo, é a profundidade espiritual que ele escrevia. Ele revela mistérios que estavam escondidos por séculos, e esses mistérios
eles foram revelados através do Espírito Santo de Deus na vida do Paulo. Efésios 3, 3, 5, né? Foi revelado o mistério em que outras gerações não foi dado a conhecer. Aqui ele vai falar de graça, de salvação, de santificação, de batalha espiritual, né? Quem mais venceu batalha espiritual do que Paulo, né? Sobre dons, sobre frutificação, identidade, propósito, reino, enfim, uma série de coisas. Paulo, né? Ele foi porta-voz de revelações que apenas o Espírito poderia ensinar, ninguém mais, né? E aqui a gente aprende que existem coisas na nossa vida que a gente só aprende na revelação. Não é no raciocínio humano, é fora. Sabe quando a gente pensa assim, pensar fora da caixa? A caixa é nossa mente, né? Mas Deus, ele quer nos levar a níveis mais profundos de entendimento espiritual, entender a vontade de Deus para as nossas vidas. Paulo também escreveu, né, muitas cartas da prisão, lá preso, e algumas das mensagens mais poderosas nasceram de correntes. Paulo amarrado, acorrentado, que forte que é isso, né? Filipenses 1,13 diz assim: as minhas cadeias serviram para o progresso do evangelho. Aqui ele já não se importava com a vida dele, e sim com o que a palavra do Senhor poderia fazer através da vida dele. O lugar de dor, aqui se tornou lugar de revelação. A prisão se tornou púlpito muitas vezes, e as correntes que Paulo era amarrado se tornaram testemunho para que eu e você não viéssemos desanimar por qualquer coisinha que nos acontece. Através da vida de Paulo é um grande testemunho para mim e para a sua vida. E a carta aos Filipenses, cheia de alegria, hein? Ela foi escrita no momento mais difícil da vida de Paulo. E aqui a gente reflete que às vezes as maiores mensagens da nossa vida nascerão nos nossos maiores vales. O Espírito, quando a gente é dominado e guiado pelo Espírito, até o que é pressão vira propósito. Então se discipline, deixe o Espírito Santo te conduzir, ainda que você esteja vivendo momentos difíceis. Eu acredito que todos nós, né, hoje em dia, nós colhemos, né, os frutos das nossas sementes. Então cada um colhe os frutos que planta, né? E muitas vezes a gente não se permite ser usado pelo Espírito Santo para, enfim, né, testemunhar da nossa vida. E nós não devemos desistir, né? Ainda que muito difícil, muito desafiador é para nós muitas situações. As cartas de Paulo, elas não foram apenas escritas, elas foram vividas literalmente. Paulo, ele viveu, e através da nossa vida a gente também pode testemunhar e testificar o quão Deus é bom, porque mesmo nós sendo falhos, pecadores, né? Deus, ele pode transformar vidas através de nós. Ele escreveu sobre fé, graça, perseverança, batalha espiritual, identidade, porque ele viveu tudo isso intensamente. Então tá aí uma boa oportunidade, né? Você não desiste, você vive o propósito de Deus, alcança a salvação e ainda pode alcançar muitas vidas através da sua. Lá em 2 Timóteo 4,7 diz um dos versículos muito conhecido, usado, né, quando as pessoas partem dessa terra, né? Está escrito assim: combati o bom combate,
completei a carreira e guardei a fé. Guardei a fé aonde? No meu coração, na minha vida. Essa frase ela resume um homem que derramou a sua vida pela obra de Cristo. Quantos homens a gente encontra semelhantes a Paulo no dia de hoje? Muito pouco. Não vou dizer que a gente não encontra, mas, gente, Paulo, ele não apenas falou, ele viveu exatamente tudo aquilo que ele pregou. E Deus, ele está nos chamando para viver a fé que se vive, que se deve viver, não apenas a fé que a gente fala. Viver por fé significa não ver nada acontecendo na nossa vida e mesmo assim a gente acreditar que todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque a gente ama a Deus, né? É por amor, é simplesmente por amor, não por ganância, não por querer algo em troca, mas por amor. A gente é amado por Deus, nós somos amados por Ele, nós somos filhos dEle, Ele é o nosso Pai e através desse amor nós podemos transbordar na vida das pessoas e o quão lindo é a gente aprender, né? Quão maravilhoso se a gente fizesse 50%, 10%, 20% daquilo que Paulo fez, a nossa vida ela seria transformada por completo. E aí eu te pergunto, qual é a carta de Paulo que mais fala ao seu coração? Qual é a área da sua vida que você precisa de revelação, correção que vem do Espírito Santo de Deus? E outra pergunta muito importante: você está disposto a permitir que Deus escreva as cartas vivas através de você, através do seu testemunho? Eu sei que tem momentos que parecem muito difíceis, mas quando a gente vence algo, a gente olha para trás, tem coisas que eu venci na minha vida que eu digo, eu não mudaria nada, porque aquilo me ensinou de uma maneira tão extraordinária, me amadureceu e me abriu os olhos de uma maneira tão extraordinária, que a presença do Senhor, ela supre toda e qualquer ferida, ela supre toda e qualquer necessidade. Para viver a presença do Senhor, para ganhar o reino dos céus, vale a pena. Vale a pena sim a gente passar por muita luta, prova, por muita coisa nessa vida, vale a pena. Acredite em mim quando eu falo isso por você. A gente olhar para trás e ver que muitas pessoas depois da gente foram salvas através do nosso testemunho. Alguém chegar e dizer assim, eu consegui porque você disse que eu iria conseguir e que eu deveria depositar minha fé, minha confiança no Senhor. Isso, não tem preço, não tem dinheiro no mundo, não tem nada no mundo que pague. Então deixe-se, permita ser usado pelo Senhor para que a sua vida seja instrumento de bênção. Vamos ao nosso exercício espiritual guiado do dia. Feche seus olhos aí onde você está e imagine uma folha em branco diante de você. Preste atenção naquilo que você está ouvindo, foque agora. Agora veja o Espírito Santo escrevendo sobre essa folha palavras como identidade, força, graça, propósito, cura, fé. Sinta agora Deus te dizendo, você é uma carta viva. A minha mensagem passa por você, através da sua vida, através de você. Respire fundo, receba essa verdade espiritual, receba e afirme comigo. Eu sou uma carta viva de Cristo, carregado de graça, força e de revelação. Amém, amém, você é o próprio testemunho de Cristo aqui nessa terra. Agora vamos orar. Senhor Jesus, obrigada pelas revelações que o Senhor entregou através de Paulo.
que a mesma mensagem, Senhor, de graça, profundidade, clareza encham a minha vida e o meu coração. Faz de mim, Senhor, uma carta viva, escrita pelo Teu Espírito. Corrige, Senhor, o que precisa ser corrigido e revela o que nós precisamos entender. Pai, eu me entrego ao Teu propósito, se entregue ao propósito de Deus. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, 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 amém. Hoje foi o dia 10, nós estamos quase chegando ao fim dessa história tão maravilhosa que foi a história de Paulo. Nós vamos continuar aprendendo muito mais e fortalecendo a nossa mente muito mais. Então fique firme. Amanhã estamos no dia 11, né? E que Deus abençoe o seu dia, sua vida. Escuta a voz dele aí ao longo do seu dia e Deus te abençoe.